Olá, está começando mais um bloco debate do programa Toque de Vida. Hoje nós vamos falar sobre as alegrias de ser pastor, do ministério pastoral, portanto, mas também dos imensos desafios que o ministério pastoral enfrenta nos tempos atuais. Desafios concernentes à família, ao casamento de um pastor, a forma como ele lidera a congregação, a forma como ele conhece a cultura ao redor e a cultura, digamos assim, pós-moderna. Desafios concernentes também ao planejamento financeiro e familiar. Enfim, esse é o nosso tema de hoje, o desafio de ser pastor nos tempos atuais. E eu vou passar então a bola direta aqui para o meu companheiro de bancada, aqui, o pastor Max, para fazer a sua saudação. Olá, gente, bom dia. Como sempre, é um prazer enorme estar com vocês e um prazer ainda ampliado na manhã de hoje com a presença de convidados muito ilustres, a quem eu peço, por favor, que se apresentem ao nosso público. Meu nome é Beatriz Raimann, sou casada com o professor Esther Raimann, eu tenho 2 filhas, 3 netos, sou fonoaudióloga. Já tive o prazer de trabalhar aqui na UBRA por um tempo, tanto na fonoaudiologia como na saúde coletiva, mas a minha área de trabalho, toda a minha vida, foi na área de educação de pessoas surdas. Estou muito envolvida com o trabalho de educação, da escola dominical, do trabalho da igreja. Então, eu tenho muito prazer em estar aqui e agradeço o convite. Olá, bom dia. Meu nome é Joel Miller, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Trabalho atualmente como vice-presidente de ensino da IELB. Sou casado com a Giana Emanuela, com a Manu, e pai do Felipe. E é uma alegria estar aqui com vocês e especialmente falar sobre o ministério pastoral. Tenho 23 anos de ministério pastoral. Falar um pouquinho das alegrias e das dificuldades do ministério pastoral, como o pastor Fukui apresentou aqui anteriormente. Muito bem, pastor Joel, Bia, bem-vindos, obrigado por aceitar o convite, né? Nós convidamos os dois justamente porque eles fazem parte de um grande programa da Igreja Evangélica Luterana do Brasil que tenta sanar e ajudar os pastores nesses imensos desafios, né, que é a missão, ministério e liderança. E o trabalho de um pastor, né, é muito feliz, porque ele está em momentos muito contentes, de muita alegria da vida das pessoas, né, como batismo, nascimentos, confirmação, como o pastor Joel confirmou o filho dele, né, fez a primeira comunhão do filho dele, né, mas também o pastor está do lado dos momentos mais dramáticos, como enfermidades, luto, funeral e assim por diante, né? Mas nos tempos atuais, né, tudo isso já acontecia desde a época que o mundo é mundo, né? O pastor, o sacerdote ao lado do povo, né? Qual é a diferença para esses tempos que nós estamos vivendo atualmente? Há desafios assim que são maiores do que eram antigamente? Eu acredito, pastor Fukui, que existem desafios que são permanentes aí, porque nós continuamos com as mesmas dificuldades nos relacionamentos, nas relações interpessoais, dentro de um trabalho congregacional nas relações com as demais pessoas também, no relacionamento familiar, tem coisas que se repetem há muito tempo. Mas agora, no mundo em que nós estamos vivenciando agora a multiplicação do conhecimento e a informação instantânea e o compartilhar dessa informação muito rápido e a multiplicidade também do conhecimento humano, eu acredito que agora nós temos desafios e oportunidades ao mesmo tempo, né, que ao longo da história nós não tivemos, como estamos agora vivenciando, mudanças culturais, globalização, enfim, existem desafios que são atuais agora que o pastor precisa estar atento a essas mudanças culturais e a questão da informação instantânea, das redes sociais também, uma nova forma de se relacionar. O pastor precisa estar atento a estes novas oportunidades e também esses desafios e essas dificuldades que surgem com esse tempo moderno que nós estamos vivenciando. Isso tudo, então, vem corroborar a ideia de que cada vez mais o pastor precisa estar antenado ao mundo que o cerca, né? Eu sei que a Bia lida muito com as esposas dos pastores, né? Com o casal em si, né? Isso, com o casal. Ainda sobre essa pergunta dos pastores, eu vim de uma família pastoral, sou casada com pastor e sou filha de pastor, sou neta de pastor. Então, assim, a gente
tem quase que um estudo sociológico dentro da família, porque tu consegue ver como era com o tempo de pastor também, né? Sogra de pastor, cunhada de pastor. Então, isso é muito bonito, eu acho que é uma grande bênção isso. E eu moro a vida inteira dentro de um seminário, que também me torna um tipo de museu, né? Mas, enfim. Eu acho interessante porque a função do pastor, ela sempre foi uma função que também desgastou muito, né? Os pastores, os pioneiros, né, tinham toda, eu acho que a questão do aspecto físico do trabalho, de enfrentar dificuldades de longas distâncias. Talvez isso hoje não exista mais tanto, mas tem toda a sobrecarga do que o pastor Joel disse, que é essa sobrecarga de informação, a sobrecarga de estímulos que estão sobre a vida pastoral e sobre as pessoas em geral, e que nos tornam muitas vezes muito cansados, né? Então, existe um estudo que foi feito na nossa igreja nos Estados Unidos, que diz que um número muito alto de pastores sofre de estresse. Claro que a população em geral também sofre de estresse. Um número muito alto tem preocupações financeiras, tem preocupações de toda a ordem, mas esse pastor, o que torna um pouco diferente a situação é que se percebe que em algumas vezes a fadiga da compaixão, que é um termo que foi usado por uma brilhante palestrante nossa, que a doutora Beverly Young usou, em que o pastor passa a vida inteira cuidando das pessoas, passa a vida inteira consolando, amparando e ouvindo e assim por diante, e que ele também, com tudo isso, acaba sofrendo o que se chama fadiga da compaixão, em que você precisa parar, descansar, ser abrigado e ser consolado também. Ele e a sua esposa, né? Não sei se eu posso falar mais uma coisinha rápida sobre as esposas, né? que é a área que eu mais trabalho, né? Aliás, é a única área que eu trabalho dentro desse programa. Eu tive a oportunidade de perguntar para elas o que elas consideram grandes alegrias em ser esposas de pastor, né? E é muito bonito ler o que elas escrevem, né? Elas escreveram, por exemplo, servir ao Senhor ao lado do meu marido. Isso é uma coisa que me dá muita alegria, né? Conhecer uma variedade imensa de pessoas com as quais crescemos, aprendemos, mesmo que às vezes tenham dificuldades, né? E uma escreveu, que eu achei muito bonito, eu tenho a maior satisfação de chegar em casa e poder conversar com meu marido sobre teologia, de fazer perguntas para ele, ter alguém que me responda, que me console, que me entenda, né? E elas escreveram também que é uma vida muito plena, muito cheia. Isso não significa que não tenha dificuldades, né? E talvez num outro momento, eu não quero monopolizar, gostaria de falar um pouquinho sobre os desafios. A sua fala realmente me trouxe assim à mente diferentes perguntas, aí vamos tentar ir por partes. Eu vou retornar um pouquinho, porque eu acho que essa questão da esposa é muito importante, eu quero retomar esse assunto, mas eu quero fazer uma pergunta ainda que conecta um pouco a fala do pastor Joel com a sua. O pastor Joel falou a respeito das transformações culturais na qual nós passamos, e a senhora falou da larga experiência convivendo com pastores, né? Eu me lembro que minha mãe cresceu no interior do Espírito Santo e ela falava que lá na comunidade do interior, uma vez por mês, eles recebiam um pastor, e ela me falava o que aquilo significava para eles ao receber um pastor, né? E isso são histórias aí de 60 anos, né? Mas eu tenho a impressão que nas últimas décadas a representação ou o valor social da figura do pastor mudou. Não é mais a mesma. E se eu estou certo, isso também é um fator que lança desafios. A senhora, pela sua experiência, e o pastor Joel até pela função que tem junto à direção nacional da igreja, poderiam, de repente, falar um pouquinho sobre isso? Como essa imagem social, e não só para dentro, mas especialmente para fora da igreja, como mudou nas últimas décadas essa imagem social da figura do pastor? Eu penso que nós poderíamos falar nesse sentido, pastor Max, a questão da mediatização. Como é que é? Quando o Ministério Pastoral está na mídia, né? Então, assim, as redes sociais, mas na televisão, enfim. Então, esse fato, houve um desgaste muito grande da imagem do pastor também pelo mau uso do ministério pastoral por algumas pessoas, né? Enfim, então também, assim como as alegrias do ministério pastoral, elas se tornaram mais conhecidas das pessoas, as dificuldades também.
Então, ao mesmo tempo que a capacidade do pastor e os benefícios que o pastor leva como um ministro de Cristo dentro da igreja estão mais conhecidos, também a fragilidade do pastor está mais conhecida. Até por uma questão assim, né? Você antigamente pregava o seu sermão no domingo, se ele estava mais ou menos 30 pessoas iam ouvir, daqui a um mês se esquecia. Hoje a eternidade vai saber que vai ter acesso àquele sermão sendo bom ou ruim, né? Então a mídia potencializou o lado bom, mas também escancarou nossas deficiências. Né? E o pastor que se ele não faz um planejamento, né, para trabalhar com essas dificuldades e aprender a identificar as fragilidades dele, e sanar essas fragilidades e identificar as necessidades que as pessoas têm hoje para potencializar as suas forças, isso também dificulta, né? Mas então esse desgaste da pessoa do pastor, da imagem, da figura do pastor, que é bem diferente hoje do que era há um tempo atrás, né? A gente sente muito. E existem muitos lugares ainda, pastor Max, congregações e locais que são atendidos por pastores que é uma vez por mês, né? Tem alguns outros lugares que é a cada 2 meses, ainda existe bastante isso, né? Mas, de um modo geral, a maioria das congregações hoje tem um pastor presente ali todos os finais de semana, né? E o pastor está presente hoje também, não somente no púlpito, como o pastor Fukui falou aqui, né? E não somente nos lares, por meio de estudos bíblicos, visitas, momentos devocionais, mas agora também pelas redes sociais, ainda mais nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, que as redes sociais fizeram... se fizeram mais presentes na vida ministerial, né? E também isso abriu as dificuldades que o pastor, né, a comunicação que ele não sabia lidar, né, ele tem que planejar a comunicação para que a comunicação seja bem feita. Também existem dificuldades no ministério pastoral com relação à administração financeira. No Ministério Pastoral nós trabalhamos para servir a missão de Deus, né? Deus quer que todos sejam salvos e Deus utiliza-se de meios que Ele disponibilizou para a igreja para que a salvação seja propagada a todas as pessoas. Então o pastor tem a função de administrar esses meios da graça de Deus. E então tem que haver ações planejadas, e tanto na comunicação, na parte financeira, na parte familiar, né? A Beatriz falou aqui da questão da esposa do pastor, dos filhos do pastor, da vida conjugal e familiar do pastor. Ele tem que planejar as suas ações para que todas as ações de comunicação, de púlpito, de mídia, de redes sociais, da família, planejamento financeiro, compreender a cultura que ele está vivendo agora, para que ele utilize todas essas questões visando a missão da igreja e o desafio, a tarefa que Deus deu a nós, igreja cristã, que é de levar o evangelho para todas as pessoas, porque Deus deseja que todos sejam salvos, né? É o que a gente compreende no evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que só uma pequena observação com o seu comentário, pastor Max. Na verdade, eu acho que quando eu me lembro dos meus avós, no tempo dos meus avós, o pastor era autoridade. Então, nas cidades era o padre, o pastor, o delegado e o prefeito. E isso dava, de uma certa forma, eu acho, uma responsabilidade, uma autoridade que tornava a vida um pouco mais fácil, que hoje essa autoridade, ela é muitas vezes não reconhecida devidamente, né? Porque justamente pelo que o pastor Joel conta, às vezes a banalização do termo pastor, né? Pelo que se vê de mau uso do termo pastor, mas eu acho que é uma diferença muito grande que acontece do que significava ser pastor há 70, 80 anos atrás. Né? E não só o pastor, né? O que significa a igreja hoje. Eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan lá de São Paulo, né? Então eles estavam discutindo ali a questão de um pastor pentecostal, né? E a discussão, assim, não vou entrar em detalhes, mas basicamente ela levava a dizer que, olha, esse discurso da igreja aí, esse daí já está ultrapassado, né? A gente tem que virar a ficha, tem que superar isso, né? Talvez 30, 40 anos atrás, o que a igreja pregava, ela fazia parte da cultura, né? Agora não, assim, parece que ser cristão ou ter valores cristãos não estão antenados com o mundo atual, né? Então, realmente nós temos um grande desafio pastoral, né?
Mas a gente tem alguns minutos ainda nesse primeiro bloco. Eu queria que talvez a Bia falasse um pouco mais ou iniciasse a fala sobre os desafios que a família pastoral tem, né? As esposas de pastor também. Na verdade, o tema que eu tinha pensado um pouco é o que as esposas me trazem, o que elas têm me dito dos seus desafios. Tem um termo que eu acho que é engraçado, diz que ser esposa é ser uma nora com 100 sogras, né? Que todo mundo é um pouco mãe do seu marido na congregação, né? Então, assim, tu disputa o marido com muita gente. A velha história da síndrome do aquário, né? Que é uma analogia muito conhecida. Você está sempre sendo observado, né? E você tem influência querendo ou não. Eu não vou fazer absolutamente nada. Tem influência. Eu vou fazer tudo, tem influência. Então, a esposa de pastor que se envolve muito, que não se envolve tanto, seja qual for a posição que ela adotar, isso tem uma influência no ministério pastoral. Mas entre as dificuldades são laços feitos e desfeitos. Dentro da nossa igreja, os pastores de tempos em tempos aceitam chamados para outras congregações e desfazer laços de amizade, laços de afeto, são coisas difíceis para as esposas. Algumas dizem que às vezes nem desempacotam tudo, com medo de que já vão estar de saída de novo, né? Então, essas quebras de afetos, né? E aí, pelo outro lado dessa mesma moeda, a dificuldade às vezes de ter uma amiga, de ter em quem confiar, é a solidão que muitas vezes fica. A questão de ter que muitas vezes educar seus filhos sozinha, porque o pastor está com tantas atividades fora de casa, especialmente os que têm uma paróquia muito grande, que tem que atender muitos lugares, né? E acaba tendo uma responsabilidade totalmente sozinha, né? E um terceiro aspecto são que hoje em dia muitas esposas de pastor também têm uma vida profissional. Então, elas acabam tendo a tripla jornada, a sua profissional, a sua em casa e a terceira no final de semana, o que também sobrecarrega bastante. São alguns os desafios, né? Mas a solidão aparece muito também. Isso impacta o ministério, mas antes que o Joel complemente, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo e a gente continua talvez nesse assunto, desses desafios familiares que o ministério pastoral sofre hoje em dia, né? Pode ser. Uhum.